tudo bem? Aqui é a Devlin e mais uma vez eu trago a análise de uma obra de produção poética, sendo que nesse caso vai ser os versos sem título escrito por Magenta. Eu peço inicialmente já desculpa pelo áudio todo cagado que tá tendo nesse vídeo, mas será infelizmente impossível de gravar aqui porque estão fazendo muito barulho. Mas fazer o quê? Vamos lá. Para poder fazer a análise dessa poesia, como sempre, a ideia é, em um primeiro momento, a gente faz a leitura do poema, em um segundo momento, a gente pega temas ou pontos específicos para poder destrinchar. Aqui, considerando que é uma prosa poética, existe a figura de linguagem. Então, por ter muita figura de linguagem, a gente vai precisar dar uma interpretada e uma viajada melhor desse tema poético. Bom, para você que está aqui, eu te peço seu like, peço que me aguarde e me acompanhe ao longo desse vídeo. E, é claro, vamos dar início. Outro ponto que também é interessante eu ressaltar, mais uma vez, desculpa pela quebra, mas aqui é o fato de que essa formatação, ela não foi dada pelo autor original. Essa é uma formatação que eu, enquanto resenhista, estou adoptando, que é para justamente facilitar a minha leitura. Só que, é claro, para você poder acompanhar a obra, estará no link e na descrição desse vídeo o link para você poder acessá-la e então avaliá-la, ok? Beleza. Então, vamos lá. Verso sem título, por Magenta. Fosse o universo só eu. Fosse eu, mais os grãos de areia eternamente estendidos. Fosse eu o sono que levam a tecer travesseiros. Ainda que os travesseiros acorrentassem a minha realidade. Talvez eu tivesse em mim a eterna estearina, do eterno sonho, do eterno cansaço. Talvez eu me sentisse somente pensando na saudade do que eu nunca fosse, da mãe que nunca tivesse, do sonho que nunca sonhasse. Um dia que eu subo ao topo da duna e diga aos grãos de areia sobre a frugalidade que é delas, isso sem nem sequer ter pensado nelas antes. Talvez... Um dia talvez haja a certa hora de dormir, e eu não tenha de dormir enquanto todos se bailam na meia-lua das estearinas, nos palcos dos candeiros. Um dia, se levantassem meus versos no papel e darem-lhe a valia, possa eu imaginar sós ao meu revés de suma veracidade e sentido, o mito da minha sensibilidade, a verdade de todos os meus sonhos. Por Magenta. Agora, pensando nesse aspecto de análise, o que eu gostaria de levantar aqui é, primeiramente, isso seria uma prosa ou um poema? Então, essa dúvida aqui ela é válida porque as estrofes, os versos em si, estão construídos de uma maneira muito longa, e na segunda estrofe a gente tem um grande verso, ou uma grande linha retilínea. Então existe uma grande mistura desses dois aspectos. E essa mistura me confunde um pouco. Mas aqui, nesse caso específico, eu vou considerar como se fosse um poema. Uma espécie de poema para escrita poética. Ok. Levando em consideração esse ponto, a gente tem um primeiro bloco, que é essa primeira estrofe, e temos a segunda estrofe. Na primeira estrofe, eu utilizei 4 linhas de raciocínio que me ajudaram a interpretar esse poema. Então, aqui nesse caso, eu utilizo da interpretação de algumas figuras de linguagem, que aqui eu deixei marcadas, para poder me assistir na significação desse poema. E as figuras de linguagem que estão sendo aqui aplicadas é a areia, que é o conceito, para mim, de tempo. Então, o topo da duna, que é esse topo do monte de areia. E a areia, ela representa os segundos que vão se tornando uma eternidade, até o deserto, que seria a nossa existência em totalidade. E aqui a segunda linha de raciocínio é essa marcada de azul, que se refere ao sono, ao sonho, ao dormir, ao travesseiro, que são figuras que marcam cansaço, que demonstram uma falta de ímpeto, uma falta de vontade de se manter na realidade, que essa realidade já está destrutiva. Isso também pode se refletir à consciência. Então, quanto mais eu vou adentrando nos meus pensamentos, quanto mais eu vou me questionando sobre o meu cansaço desta vida, desta realidade, mais eu vou chegando nessas linhas de raciocínio. A terceira enfoque que eu tenho aqui é no uso dos talvez. Os talvez, quando eles aparecem aqui, eles indicam uma possibilidade. Então eu acredito que eles são devaneios, eles são linhas de raciocínio que o eu lírico está levantando. Então são possibilidades que poderiam ocorrer. São
os questionamentos que ele se levanta. E por fim, nós temos as marcações rosa, que as marcações rosas são justamente os questionamentos do eu lírico. Então, esses questionamentos específicos estão expressados no rosa. Ok, eu sei que foi meio técnico demais, mas aqui a ideia é justamente expressar que essas linhas de raciocínio estão interconectadas e cada estrofe trabalha com um conceito em si, apesar de que ainda é o mesmo eu lírico, ainda são reflexões da mesma pessoa, só que elas são repartidas e ressignificadas diferentemente. Então, nessa primeira estrofe, o tempo vai se acumulando e se você parar para se focar só em você e você pudesse ser eterno, o que seria ser o eterno? Ser imortal, talvez? Se você pudesse ser imortal, será que você ainda sentiria falta das coisas que você não seria, das coisas que você não teve, das coisas que você nunca imaginaria? Será que você sentiria o peso da mortalidade sendo um imortal? Acho que é esse o levantamento que aqui é feito. Levando em consideração também que pode ser uma reflexão sobre a figura de Deus. Será que Deus realmente consegue pensar por um mortal, sendo ele essa figura tão onipotente, sendo ele essa figura tão única? É uma reflexão. Já a segunda estrofe, ela trabalha com a seguinte ideia. Quando você vai chegando no topo da duna e você já vai juntando esse tempo, você vai juntando a sua existência e você chega no seu limite, no seu ápice, é um momento que você vai percebendo que a vida está se esvaindo. Você está cansado, você não quer mais viver, você está perto do horário de dormir, está perto da morte. E neste momento, você percebe como as outras pessoas vivem as vidas delas sem medir as consequências. E ao mesmo tempo se questiona, será que todos os versos, todas as frases, todas as prosas, todas as conversas que eu tentei levantar e os questionamentos que eu fiz, eles vão ter algum valor? E principalmente, será que as pessoas entendem o mito da minha sensibilidade? O que seria o mito da minha sensibilidade? Seria as pessoas percebem o tanto que elas me machucam com palavras que elas utilizam? Essa é uma reflexão. Então, nesse caso, esse eu lírico está se separando em 2 minutos. Primeiro momento, ele se pergunta se ele seria capaz de sentir apreço pela vida se ele pudesse ser imortal. E 2, ele faz o levantamento de, será que algum dia, quando ele estiver perto de morrer, quando ele estiver perto de se esvairir, as pessoas vão finalmente perceber o valor que ele tinha? E será que ele de fato se importava? Será que as pessoas vão se perguntar se ele se importava com aquilo que elas diziam sobre ele? Aqui essas reflexões são bem interessantes e eu considero elas muito importantes porque também refletem um pouquinho na imagem que eu tenho do Magenta. O Magenta é um autor que aqui no servidor ele explora muito dessa reflexividade, dessa capacidade de trazer o embate filosófico, e ele é muito reprimido nesse sentido. As pessoas tratam ele de uma maneira muito triste nesse sentido. Elas fecham ele, limitam ele, elas não querem ouvir os pensamentos dele, e às vezes é justamente o contrário. Tá na hora de levantar, tá na hora de abrir, tá na hora de procurar entender as da outra pessoa. E às vezes a gente nem percebe, mas a gente machuca as pessoas por pequenas atitudes, tipo a ideia de nunca dar uma lida num texto do Magenta. Ele prepara com tanto cuidado, com tanto carinho, mesmo que não seja a mesma tecnicalidade ou a mesma proficiência de outros autores, ele ainda assim se preocupa com o seu leitor. E aqui eu vejo uma prova pura, porque uma das críticas que eu tinha feito anteriormente para ele foi que eu não entendia muito bem o que a mensagem dele proporcionava. E eu percebi que aqui, nesta poesia, que ele até me marcou, e eu fico feliz por ter me marcado, ele chegou para poder utilizar de termos e palavras mais simplificadas, que era para me assistir na significação. Então, primeiramente, muito obrigada. E em um segundo momento, tenha mais chance para a leitura do Magenta. Eu acho que você não vai se arrepender. E acho que, na verdade, você deve gostar bastante. Não se assuste se parece técnico demais, ou se parece formal demais, ou até repetitivo. Às vezes, se você pegar um tempinho para ler cada linha e chegar a uma reflexão, pode ter um valor grande para sua vida. Então fica aqui o questionamento. Se você fosse imortal, você se importaria com quem não é? Bom, essa é a parte da análise. Agora eu vou fazer uns comentários subjetivos em relação a essa técnica. Por fim, a minha linha de raciocínio para esta poesia é a seguinte: conselhos, ou seja, pontos que eu acredito que a gente pode conversar. Primeiramente, eu senti dificuldade de entender. Mas por que eu senti dificuldade de entender? Depois de dar uma releitura, depois de trazer para a voz alta, eu percebi que a repetição dos termos próximos me
matelavam demais a mente. Eu ficava me perguntando, por que esse autor quer tanto que eu me foque nisso? Pois é. Então, por exemplo, esses eternos que estão muito perto, esse travesseiros que está muito do lado do outro travesseiros, essa repetição das palavras, esse nunca, repetido 3 vezes, ele se martela demais, tem muito enfoque. Isso me distrai na reflexão. Então, pessoalmente, foi uma dificuldade que eu tive. E, por outro lado, eu até elogio o uso dos talvez, porque teve repetição de talvez. A gente teve 4 talvez aqui em repetição. Só que a diferença é que o espaçamento entre eles dão o tempo para você processar as informações que vão vindo nos blocos. Então, ela se assiste na interpretação e me ajudou. Então, o talvez é um exemplo claro de como utilizar essa repetição, enquanto as outras palavras, o que a gente pede é para que você procure usar os sinônimos, facilita a vida do seu leitor. E o que eu tenho que comentar, que está de fato muito bom, e foi o grande ponto, porque que eu gostei tanto desta produção, é o uso da figura de linguagem. A gente tem o uso do sonho, as estearinas que eu não citei, mas que, se eu não me engano, são compostos químicos, se eu não me falha a memória, que servem para ligar as candeeiras, né? E as candeeiras são tipo luminárias, então eu acredito que seja mais ou menos isso. Então a ideia é, se você tivesse energia infinita, o que você faria? E se você pudesse acompanhar a energia dos outros, será que você se iluminaria do mesmo jeito? Bom, eu acredito que também faz parte da interpretação esse ponto. E aí, esse uso de palavras que eu acredito que também foi mais simplificado, eu te agradeço de verdade. Só teve algumas palavras que eu tentei procurar, porque aqui já estava muito mais facilitado e muito mais legível. E, é claro, o contexto da areia representando os segundos e o tempo. Eu posso estar viajando nessa interpretação, mas eu gostei tanto dela que pra mim é um ponto alto. E por fim, a citação que eu mais gostei ao longo de todo esse poema foi: um dia, se levantassem meus versos num papel e darem-lhe a valia, possa eu imaginar sós ao meu revés, de suma veracidade e sentido, o mito da minha sensibilidade, a verdade de todos os meus sonhos. E por que eu gostei tanto desta frase? Porque ela me lembra muito algumas situações que eu estou passando, que é o quê? Tem feedbacks que às vezes a gente dá, a gente como resenhista, e tem conversas que a gente faz com os nossos poetas, nossos escritores favoritos, que a gente expressa palavras que nós não sabemos como expressar. A gente magoa as pessoas, isso também acontece. Então, às vezes, a forma que a gente fala afeta demais ao outro. Então, ver esta poesia me lembrando disso, me lembrando que por detrás da figura do escritor, por detrás daquela figura enigmática que é o Magenta, existe o ser humano, isso é uma ressalva muito linda, entendeu? Por mais que eu esteja exagerando, porque o Magenta não é um maluco completo, né? Mas a ideia é fazer o quê? É dar uma humanidade, dar uma sensibilidade para essa figura. E mesmo que ela não seja verdadeira, eu acho que é válido eu me questionar e tomar cuidado na minha expressividade para não te magoar. Então, isso não vale apenas para você, vale para todo mundo. Eu acredito que todos os resenhistas e todas as pessoas que escrevem uma obra direcionada ao outro deveria pensar neste ponto. Até quando você está conseguindo ajudar de fato e até quando você está se mascarando através do seu ego. Então, muito obrigada por trazer essa reflexão, de verdade. E muito obrigada para você que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha um excelente dia.